Olá, querida família do Movimento das Equipes de Nossa Senhora. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Tina, de Edson. Sou Edson, de Tina. Temos 36 anos de vida matrimonial. 2 filhos. A nossa equipe de base é a equipe de Nossa Senhora de Fátima, há 20 anos. No momento, estamos na missão de Casal Setor B, Itabuna. É com grande alegria, apesar desses tempos difíceis que estamos vivendo, que estamos aqui para refletirmos juntos o 8º capítulo da nossa reunião formal. A educação para um novo estilo de vida. Logo no início do capítulo 8, o autor Bartolomé Esteban Murillo, sendo conhecedor da importância que a leitura do mundo procede sobre a leitura da palavra, nos presenteia com uma maravilhosa obra de arte, a qual nos remete ao episódio da infância da Virgem Maria. Murillo incorpora no mesmo espaço vários níveis de realidade, sendo o principal a transferência de conhecimento e saber. Santa Ana, que deixa a costura e os afazeres domésticos para ensinar a sua filha Maria. Além de uma representação religiosa da Virgem e sua mãe, a obra é um importante recado de estímulo ao conhecimento e à cultura. O tema proposto alicerça-se fundamentalmente na encíclica Laudato Si, na palavra do Padre Henrique Afarrell e em outros documentos da Igreja Católica, e considera o efeito da família cristã como agente de mudança deste mundo. A temática abordada no 8º capítulo nos desafia a termos atitudes de viver com alegria, a sobriedade em família e agir com responsabilidade ambiental. Construir com gestos concretos de cortesia e serviço para uma boa convivência familiar. Rezar em família, reconhecendo a presença de Deus, Pai e Criador da vida, e participar da missa dominical e na vida da igreja, cultivando com tempo e em comunidade a relação com Deus. E por fim, educar para uma nova atitude e um novo modo de viver na nossa casa comum. Podemos afirmar, para alcançarmos esses objetivos, precisamos entender que muitas coisas devem reajustar o próprio rumo. Mas antes de tudo, é a humanidade que precisa de mudar. Falta a consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença, do futuro partilhado por todos. Esta consciência basilar permitiria o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Surge assim um grande desafio cultural, espiritual e educativo, que implicará longos processos de regeneração. Cuidar da casa comum e, simultaneamente, do homem é, nos dias de hoje, um bom estandarte educativo. Mas, para nós cristãos, o sentido ecológico tem uma origem mais profunda. Contemplar a criação e a sua beleza é, antes de mais nada, reconhecer a obra de Deus, que simultaneamente nos faz responder com responsabilidade pessoal à vocação dos filhos de Deus. Assim, adotar um estilo de vida mais sóbrio, generoso e agradecido, sob o lema "Quanto menos, tanto mais", é requisito para viver a vocação de guardiões da obra de Deus, atentos a Deus, ao mundo e aos outros. E para iluminar ainda mais a nossa reflexão, o 8º capítulo do livro Tema propõe a cada um e aos casais equipistas que, durante o mês e a partir do texto bíblico, segundo Pedro, capítulo 1, versículo de 2 a 7, sigam os 4 passos da leitura orante da palavra: leitura, meditação, oração e contemplação. Muitas pessoas, principalmente os jovens, ante a situação mundial, têm vindo a desenvolver uma nova sensibilidade ecológica, um espírito crítico, criativo e generoso de atuar. Porém, muitos deles cresceram no contexto de grande consumo e bem-estar, que torna difícil a aquisição de novos hábitos. Entretanto, outros,
não tendo tido essas condições, valorizam-nas com a medida de sucesso na vida. Por tudo isso, estamos perante um desafio educativo. Como nunca antes na história, o destino comum obriga-nos a procurar um novo início. Esperamos que o nosso recomeço seja um tempo que se recorde pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pela firme resolução de alcançar a sustentabilidade, pela intensificação da luta em prol da justiça e da paz, e pela jubilosa celebração da vida. Um bom início será acreditar que é sempre possível desenvolver uma nova capacidade de sair de si mesmo rumo ao outro. Sem tal capacidade, não se conhece as outras criaturas o seu valor, não se sente interesse em cuidar de algo para os outros ou trabalhar no sentido de evitar o sofrimento ou a degradação de quem nos rodeia. Esta capacidade de se autotranscender é a raiz que possibilita todo o cuidado dos outros e do meio ambiente e faz brotar a reação moral de ter uma conta, um impacto que possa provocar cada ação e decisão pessoal fora de si mesmo. E ao sair de si mesmo, rapidamente, cada um conclui que todos necessitamos de todos e Deus necessita de cada um. Surge a questão: então, que metodologias adotar para se conseguir uma eficiente pedagogia ecológica? Nos responde o Padre Cafarel. Considere a pedagogia divina, aquele de quem todos os seres precisam e que não precisa de nenhum deles, porque ama os seres humanos, quis ter necessidade deles. Deus precisa dos homens. Ele conhece-nos, sabe muito bem que esse é o grande meio de nos levar a dar o melhor de nós mesmos, de nos conduzir ao mais altos cumes, de nos conduzir à paz. Ele quis ter necessidade de uma mãe, e veja a que cume de santidade essa vocação elevou Maria. Ele quis ter necessidade de apóstolos, e a que perfeição a missão confiada a Paulo elevou sua personalidade humana e espiritual. A grande perfeição do amor está em saber ter necessidade daquele a quem damos tudo. Deus trata-nos como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Reconhece, pois, em teu coração que como um pai educa seu filho, assim Deus educa seu povo. É no diálogo com Deus, na oração, que deve iniciar-se este processo educativo. Depois de aberta esta porta interior, o cristão deve sair de si mesmo e assumir a missão que o Pai lhe confia. Para isso, tal como Jesus, usa todos os recursos da comunicação interpessoal com a palavra, o silêncio, a metáfora, a imagem, o exemplo e diferentes sinais, como faziam os profetas, convidando os discípulos a segui-lo totalmente. Cristo entrega-lhes a sua pedagogia de fé, como plena participação na sua causa e no seu destino. São vários os âmbitos educativos, mas é de salientar a importância central da família, porque é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que esta está exposta, e pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. Contra a denominada cultura da morte, a família constitui a sede da cultura da vida. Na família, cultivam-se os primeiros hábitos de amor e cuidado da vida, como, por exemplo, o uso correto das coisas, a ordem e a limpeza, o respeito pelo ecossistema local e a proteção de todas as criaturas. Na família se aprende-se a pedir licença, sem servilismo, a dizer obrigado, como expressão de uma sentida avaliação das coisas que recebemos,
a dominar a agressividade ou a ganância e a pedir desculpa quando fazemos algo de mal. Esses pequenos gestos de sincera cortesia ajudam a construir uma cultura da vida compartilhada, do respeito pelo que nos rodeia. A proposta para as famílias cristãs é de entender a qualidade de vida, encorajando um estilo de vida profético e contemplativo, capaz de gerar profunda alegria sem estar obcecado pelo consumo. Trata-se da convicção de que quanto menos, tanto mais. Com efeito, a acumulação constante de possibilidades para consumir distrai o coração e impede de dar o devido apreço a cada coisa e a cada momento. É um regresso à simplicidade que nos permite parar e saborear as pequenas coisas, agradecer as possibilidades que a vida oferece, sem nos apegarmos ao que temos, nem nos entristecermos por aquilo que não possuímos. Na família é onde é natural aprender a viver a sobriedade responsável, a contemplar com gratidão o mundo e a cuidar com atenção e ternura dos que mais necessitam e do meio ambiente. Por exemplo, é muito nobre assumir o dever de cuidar da criação com pequenas ações diárias, e é maravilhoso que a educação seja capaz de motivar para elas até dar forma a um estilo de vida. A educação na responsabilidade ambiental pode incentivar vários comportamentos que têm incidência direta e importante no cuidado do meio ambiente, tais como evitar o uso de plástico e papel, reduzir o consumo de água, diferenciar o lixo ou selecionar o lixo, cozinhar apenas aquilo que razoavelmente se poderá comer, para não estar jogando o pão, o alimento fora, tratar com desvelo os outros seres vivos, servir-se dos transportes públicos ou compartilhar o mesmo veículo por várias pessoas, plantar árvores, apagar as luzes desnecessárias. Tudo isso parte de uma criatividade generosa e dignificante, que compõe a descoberta o melhor do ser humano. Voltar, com base em motivações profundas, a utilizar algo em vez de desperdiçar rapidamente, pode ser um ato de amor que exprime a nossa dignidade. Mas não basta atender ao meio ambiente. É preciso ir mais longe, olhar a integridade da vida humana e considerar a necessidade de incentivar e conjugar todos os grandes valores, entre eles a humildade e a sobriedade. Mas não é fácil desenvolver uma humildade sadia e uma sobriedade feliz se excluímos Deus da nossa vida, fazendo o nosso eu ocupar o seu lugar. Se pensarmos ser a nossa subjetividade que determina o bem e o mal. Uma expressão simples e cotidiana dessa atitude é parar e agradecer a Deus antes e depois das refeições. Um gesto breve e profundo que nos recorda que a nossa vida depende de Deus. Fortalece o nosso sentido de gratidão pelos dons da criação, da graça por aqueles pelos dons da criação, da graça por aqueles pelo dom do seu trabalho. Fornece estes bens, a força, a solidariedade com os mais necessitados. Também os sacramentos constituem um modo privilegiado em que a natureza é assumida por Deus e transformada em mediação da vida sobrenatural. Através do seu culto, somos convidados a abraçar o mundo num plano diferente. A água, o azeite, o fogo e as cores são símbolos e instrumentos do amor de Deus e reflexos da sua presença na vida de cada um. Entre todos, a Eucaristia faz-nos recordar de modo especial todo o significado da criação. De fato, a Eucaristia, mediante a transubstanciação, isto é, pela conversão do pão em vinho,
no corpo e sangue de Cristo, une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação. A participação na Eucaristia é particularmente importante aos domingos, não apenas por ser o dia do Senhor que nos leva a conciliar com Deus, conosco mesmo, com os outros e com o mundo, mas também por impor de forma íntegra o valor do repouso sereno e contemplativo da festa, componentes essencial da vida humana. Por último, vale a pena recordar que o Evangelho nos ensina tem consequências no nosso modo de pensar, de sentir e de viver. Em educação, traduz-se numa caminhada concreta de cada filho. É convidado a realizar, a aprender, a ser, a conhecer, a conviver e a fazer como pais, mais além do que propor ideias. Trata-se, sobretudo, de dar razões para alimentar uma paixão pelo cuidado da casa comum. Realmente, não é possível comprometer-se e empenhar-se em grandes coisas apenas com teorias, sem uma espiritualidade, uma alma que nos anima, uma moção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido a cada pessoa e comunidade. Ainda diz o Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, cada mudança precisa de uma caminhada educativa que envolva a todos. Por isso, é necessário construir uma aldeia da educação, onde na diversidade se partilhe o compromisso de gerar uma rede de relações humanas e abertas. Como afirma um provérbio africano, para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira, mas esta aldeia temos de a construir como condição para educar. Para atingir esses objetivos globais, a caminhada comum da aldeia da educação deve dar passos importantes. Primeiro, ter a coragem de colocar no centro a pessoa. No percurso de ecologia integral, colocar-se no centro o valor próprio de cada criatura, em relação às pessoas e com a realidade que a rodeia. E propõe-se um estilo de vida que rejeite a cultura do descarte. Outro passo é a coragem de investir as melhores energias com criatividade e responsabilidade. Assim, teremos pessoas abertas, responsáveis, disponíveis a encontrar o tempo para a escuta, o diálogo e a reflexão e capazes de construir um tecido de relações com as famílias, entre as gerações e com as várias expressões da sociedade civil e de modo a construir um novo humanismo. Um novo passo é a coragem de formar pessoas disponíveis para se colocar a serviço da comunidade. O serviço é um pilar da cultura do encontro. No serviço experimentamos que há mais alegria em dar do que receber. Nesta perspectiva, diz o Papa Francisco, todas as instituições devem deixar interpelar acerca das finalidades e métodos com que desempenham a sua missão formadora. Surge assim um grande desafio cultural, espiritual e educativo que implicará longos processos de regeneração, um futuro partilhado por todos, em que só o sentido da corresponsabilidade de todos nós podemos conduzir a construção de um futuro sustentável para as próximas gerações. Já estamos finalizando. Queremos convidar a todos que fazem parte do movimento das equipes de Nossa Senhora a mergulhar na leitura do tema abordado, na reflexão pessoal e em casal, na troca de impressões em sua equipe de base e a pôr em prática as ações que este maravilhoso tema nos desperta, acompanhando com a leitura contínua da encíclica Laudato Si e da exortação Querida Amazônia, com a certeza de que
este será um meio precioso que nos ajudará a ser cristãos, casais cristãos, fermento renovador na família e na sociedade. E sobre a proteção da nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida, iluminados pelo Espírito Santo, pedimos que assim seja. Amém. Amém.